O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite para você. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. CMTC anuncia melhora emergencial no transporte coletivo da Grande Goiânia. Obras de expansão do Buriti Shopping geram mudanças no trânsito próximo ao centro de compras. Policiais federais paralisam atividades por 48 horas. Eles exigem melhorias do trabalho da categoria. E ainda, a operação da Polícia Civil em parceria com o Ministério Público desarticula esquema de fraudes em exames para carteira de habilitação em Goiás. As principais notícias de hoje você confere agora no Jornal da Fonte. A operação da Polícia Civil em parceria com o Ministério Público desarticula esquema de fraudes em exames para carteira de habilitação em Goiás. Foram expedidos 22 mandados de prisão. O esquema acontecia desde 2011. Os candidatos reprovados na prova prática de direção pagavam entre R$ 500 a R$ 4.500 aos instrutores e tinham os dados alterados dentro do sistema. Passavam para o grupo de candidatos com necessidades especiais, onde um funcionário do Detran tinha a senha de acesso. O servidor era vinculado à junta técnica e tinha a senha de acesso ao sistema e podia alterar o resultado das provas práticas de direção. 525 CNHs foram fraudadas. Destas, 195 eram de pessoas normais e 330 de pessoas com necessidades especiais. 32 centros de formação de condutores estão envolvidos. Os 22 mandados de prisão temporária estão sendo cumpridos em Goiânia, Anápolis, Trindade, Senador Canedo e Abadia de Goiás. 18 já foram presos, entre eles um funcionário do Detran, 2 do CETRAN e instrutores e proprietários dos centros de formação de condutores. Ele trabalhou uns 6 meses antes nessa mesma função até descobrir, essa fragilidade. Tanto é que o Detran, preocupado com isso, além de dar maior agilidade, a nossa preocupação de emitir mais rápido as habilitações, mas também dar maior segurança. Por isso, está sendo migrado o sistema antigo para o novo sistema. Os candidatos que pagaram pela emissão da CNH sem realização da prova terão o documento cancelado e podem responder por corrupção ativa. O funcionário do Detran e CETRAN irão responder processo administrativo. Atendendo até mesmo a orientação do próprio Ministério Público, como do Poder Judiciário, deverão ser canceladas, instaurados os procedimentos administrativos em desfavor do funcionário, o PA, o procedimento administrativo em desfavor dos permissionários, que são 32 centros de formação de condutores, e poderá ser descredenciados, e o funcionário até exonerado. Os acusados vão responder por formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, além de falsificação de documentos. E até o momento, o número de detidos continua em 18, ou seja, 4 dos 22 mandados de prisão não foram cumpridos. Das 18 pessoas presas, 10 serão encaminhadas à casa de prisão provisória e 8 liberadas após o depoimento. Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo estabelece resolver problemas do transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia. Na reunião a portas fechadas, com 9 membros da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, discutiu medidas que visam melhorar a qualidade do transporte coletivo em Goiânia e na região metropolitana. O presidente da CDTC sugeriu a criação de um centro de controle operacional dos ônibus. Segundo ele, o link irá permitir que a CDTC e CMTC tenham acesso às informações em tempo real das operações, o que poderá reduzir problemas como atrasos e superlotação de ônibus. A tecnologia deve ser implantada em 90 dias. O consórcio da região metropolitana de transporte coletivo, ele já tem esse sistema lá pronto, moderno, uma tecnologia avançada. O que nós vamos fazer é puxar um link desse controle, certo, para que possamos ter todo o acesso, em tempo real dessas ações que são feitas
dentro do centro de controle operacional lá pela empresa. Durante o encontro, não foi definido se haverá reajuste no preço da passagem de ônibus, que atualmente é de R$ 2,70. A CMTC vai avaliar a necessidade de atualização da tarifa. Não começamos o estudo ainda, né? Nós tivemos uma série de desonerações no ano passado, então nós precisamos coletar esses dados, começar esse estudo, para depois nos posicionar se haverá ou não aumento do preço da passagem. A presidente da CMTC propôs a criação de um Conselho Metropolitano de Controle Social. A proposta, que tem o intuito de ampliar o diálogo com usuários do transporte coletivo, foi aprovada pelo grupo. As medidas visam atender às demandas de usuários do transporte público, que foram motivos de diversas manifestações em terminais de ônibus da capital e região metropolitana. E bombeiros alertam para cuidados no feriado de carnaval à beira de rios e lagos. Informações com a repórter Cristiane Rodrigues. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Segismar. É isso mesmo. Quem está pensando em viajar aí para regiões de rios e lagos, né, neste carnaval, é preciso estar atento à segurança e seguir algumas regras, né, para poder se manter seguro. Sobre o assunto, eu falo agora, sobre esses cuidados, eu falo agora com o Tenente Coronel Leonardo Fonseca. Boa noite, Tenente Coronel. Vamos começar falando sobre o uso de colete salva-vidas. É realmente fundamental? É fundamental, é um item de segurança exigido nas embarcações e tem que ficar atento ao colete, porque o colete possui um peso. Então, ele existe a identificação, é muito visível no colete, a pessoa, são os pesos 80 quilos, pessoa no máximo 80 quilos, 90, 120, então tem que se atentar a isso, porque senão o colete perde a sua finalidade. Outra alerta também é que a pessoa possa ficar atenta ali e se manter restrita nas áreas para banho. Isso. É interessante que as pessoas procurem os locais onde o Corpo de Bombeiros vai fazer proteção. No nosso site amanhã já esses locais estarão definidos e ela se limite à área de banhista. É importante fazer uma área de banhista, principalmente para aqueles que têm crianças. E já que tocamos no assunto de crianças, quais são os cuidados que os pais devem ter com as crianças? Olha, em rios e lagos, a primeira coisa que um pai deve fazer é estabelecer a área de limite de banho de criança. Então ele pode fazer isso com cordas, porque naquela região ele sabe que a criança estará segura. A segunda é o olhar dos pais. Os pais têm que ficar atentos aos filhos, porque esse olhar é o melhor colete salva-vidas que nós podemos ter. Gente, Coronel, agora também nessa época, carnaval, o pessoal gosta de farrear um pouquinho, bebida também com água é uma combinação perigosa. Isso, o Corpo de Bombeiros recomenda que as pessoas tenham mais conscientização de suas ações. Então, bebida com direção, bebida com embarcação, nenhuma dessas situações combina. Então, a gente precisa ter consciência de nossas ações para que possamos ter um carnaval de muita alegria. Em casos de acidentes, que é o que a gente quer evitar, o que a pessoa pode fazer? Olha, em caso de acidente, é ligar para o número 193, porque o Corpo de Bombeiros estará em 25 postos avançados nesse estado, além de nossas unidades nas cidades goianas. Quais são as regiões de maior movimento durante esse período de carnaval? Nós temos muitos balneários no estado, então nós temos Pirinópolis, nós temos Goiás Velho, Lago de Caldas, o próprio Lago Corumbá, onde aconteceu aquela tragédia. Então, nessas áreas, o Corpo de Bombeiros estará fazendo uma ação preventiva e de orientação. Agora, cabe a cada pessoa a utilização do colete, respeitar os limites de pessoas nas canoas. Então, essa parte cabe às pessoas. Cabe destacar também, Tenente Coronel, a importância, né, e os riscos que a água pode oferecer para um banhista ou uma pessoa comum que vai ali a passeio. Isso, no ano passado nós tivemos 70 mortes por afogamento. Esse ano nós já estamos em 15 mortes por afogamento. Então, esses números nos fazem refletir da importância desse tipo de ocorrência no cenário da segurança. Já agradeço a participação, boa noite. O Corpo de Bombeiros agradece, estamos sempre prontos pelo número 193. Já é isso aí, Segismar. Então, quem vai viajar para essas regiões é preciso manter em alerta e tomar as medidas necessárias para permanecer em segurança. Ok, realmente, com água não se brinca. Muito obrigado pela sua participação, Cristiane. E a Secretaria de Gestão e Planejamento informa que a Gerência de Saúde e Prevenção vai funcionar a partir de amanhã em novo endereço, na Rua 84, número 657, Setor Sul, em Goiânia.
A mudança acontece para a realização de reforma da sede da gerência, que deve ser concluída no mês de maio. As perícias médicas para exame admissional de servidores já podem ser agendadas pelo telefone 3269-4202. A vida é o maior bem do ser humano e do Estado democrático, portanto, recai sobre a empresa a responsabilidade de proteger o trabalhador. Segundo o Código Civil Brasileiro, o empregador é obrigado a reparar lesões de seu funcionário, ainda que seja isento de culpa. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado trabalhista Fabrício Barcelos. Doutor Fabrício, boa noite, é um prazer estar contigo novamente aqui no Jornal da Fonte. Boa noite, Sérgio Mar. Mais uma vez agradeço o convite. Pois é, a vida realmente é o maior bem do ser humano e também é constituída aí pelas leis, pela legislação, pelo Estado. Quais são as obrigações nesses casos do empregador? Sérgio Mar, em se tratando de segurança do trabalho, o empregador deve garantir ao empregado a sua integridade física, saúde mental e saúde mental, tá? Ele tem, de acordo com as atividades desenvolvidas pela empresa e de acordo com a análise de risco feita, promover segurança ao trabalhador, fornecendo os equipamentos necessários. O que pode acontecer, doutor Fabrício, em caso de uma fiscalização do Ministério do Trabalho, em uma empresa que não tem os equipamentos, os EPIs necessários, em uma empresa que não fornece as condições necessárias para a segurança dos funcionários? Em caso de fiscalização, a empresa pode ser penalizada desde uma multa, uma infração administrativa, até uma interdição do estabelecimento. Sobre aquelas pessoas que trabalham sob condições de riscos, elas têm algum diferencial desde equipamentos até questões salariais, como insalubridade, entre outras coisas? Sérgio Ismar, existe uma diferenciação contra adicionais de periculosidade, adicional de insalubridade de equipamentos especiais de proteção à saúde do trabalhador. Mas o grande diferencial para a atividade de risco é a responsabilidade da empresa, que se torna objetiva. Ou seja, ela independe da análise de culpa. Qualquer acidente ocorrido com esses trabalhadores, a empresa é responsável. Mesmo que o trabalhador não tenha cumprido a determinação de empresa de utilizar o EPI? A princípio, sim. A partir de um segundo momento e de uma segunda análise, seria analisada a culpa exclusiva do trabalhador. Agora, as empresas, elas, há alguns anos, existe aí a norma regulamentatória número 5, né, que constitui a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A partir de quantos funcionários uma companhia precisa ter para implantar uma CIPA? Sérgio Ismar, depende da categoria da empresa e da sua atividade desenvolvida. Então, não é um número fixo. Existe no Ministério do Trabalho uma tabela com o número mínimo de funcionários para cada atividade. Doutor, é obrigatório que em casos de funcionários que trabalhem sob condições de riscos, a empresa pague um benefício, né, algum tipo de seguro de vida para esse funcionário? O seguro de vida não é obrigatório, mas recomenda-se que a empresa tenha esse seguro, principalmente nos casos de atividades de risco. Agora, nós temos no Brasil os colaboradores que trabalham aí com os cabos, né, na reparação das linhas telefônicas e também na reparação nas redes de alta tensão. Existe alguma diferença para aqueles trabalhadores que trabalham nas companhias telefônicas e ficam ali mais na parte preliminar, com os funcionários, no nosso caso aqui da CELG, que trabalha diretamente com as linhas de alta tensão, no qual tem chances de perder a vida, né? Chances, de acordo com as estatísticas? Existe sim. Telefônicas no solo não é carakterizado como uma atividade de risco, porque não envolve energia, não tem risco de morte por choque. Agora, aqueles que trabalham em cima dos postes, próximo à rede de energia, já tem essa diferenciação e é caracterizada atividade de risco. Muito bem, esteve conosco aqui no Jornal da Fonte o advogado trabalhista Fabrício Barcelos. Doutor, muito obrigado pelas informações, uma boa semana para o senhor, boa noite. Eu é quem agradeço. E veja a seguir, Buriti Shopping anuncia nova expansão. O trânsito será modificado nas imediações do centro comercial para a realização das obras. Continue conosco, o Jornal da Fonte volta já.
Alunos da Escola de Artes Veiga Vale fazem protesto contra a diminuição do quadro de professores. Eles têm medo que mudanças na direção do espaço coloquem em risco a oferta de cursos. As tiras pretas que foram estendidas em frente à Escola de Artes refletem o sentimento de incerteza com a possibilidade do encerramento de algumas turmas de alunos que estão matriculados na instituição de ensino cultural. E chegaram aos nossos ouvidos que eles estavam querendo fechar a turma do Arte e Educação, que atende crianças a partir de 5 anos de idade, e as turmas de iniciação de habilidades artísticas, que é o PTHA e as FICs. E isso ia reduzir o número de 6.000 para uns 4.000 alunos, mais ou menos. E o que a gente quer é uma maior valorização e uma melhor administração da escola. A escola é referência no estado no ensino de várias atividades artísticas, como música, balé, artes circenses, teatro, entre outras modalidades. Não é justo assim fechar de uma hora para outra. Beatriz tem apenas 9 anos e há 4 faz parte do balé do Basileu França. E com todo esse impasse, ela teme não poder continuar a estudar na unidade. Agora que eu tô começando o ano, tô começando a aprender coisas novas, tô no grau 2, começando a aprender, e eles vão fechar. Segundo esse aluno, a saída da diretora que há 15 anos comandou o centro de ensino acabou comprometendo a qualidade dos cursos e o possível fechamento das turmas. De repente a gente tem a ver a pessoa que lutou por isso durante tantos anos, que foi a diretora, sendo desonerada do cargo e sendo colocado o cargo de tantos professores abertos para sendo mandados embora dessa forma. É uma injustiça para a gente. A gente está estudando aqui há tantos anos, a gente cresceu dentro do Veiga Vale, outras crianças também teriam essa oportunidade de crescer dentro da escola, uma escolinha Veiga Vale. Aí com esse interesse de nova organização que foi colocado pela Sectec, com isso eles estão querendo simplesmente acabar com isso, que é a origem da nossa escola, a origem do Basileu França. A torcida dos alunos é que a arte vença essa batalha e que o choro encenado por essa aluna de teatro fique apenas no campo dos espetáculos. E em nota, o Centro de Artes informou que, em hipótese alguma, haverá fechamento de cursos. As medidas adotadas pelo governo visam fortalecer a instituição com planejamento e transparência. A nota afirma ainda que haverá acréscimo de 20% nas vagas, já que serão contratados mais 38 professores e disponibilizadas 100 novas bolsas de estudos. É o que a gente torce que aconteça, né? Justiça condena assaltante de joalheria no shopping Flamboyant. De volta no Jornal da Fonte, na verdade nós vamos agora com mais uma próxima matéria, que é a expansão que está acontecendo para você, telespectador. Fica atento, o trânsito nas imediações do Buriti Shopping vai sofrer alterações. É que o centro de compras vai dar início a uma nova expansão. O projeto de expansão do shopping prevê a construção de um túnel subterrâneo e de uma passarela sobre a Avenida José Leandro, que irá fazer a ligação da atual estrutura a uma nova área do centro de compras que será construída nos próximos meses do outro lado da avenida, que durante o período de obras ficará parcialmente interditada. Vão ser 3 meses de construção numa pista e assim que ela concluir a construção nesse determinado ponto, nós vamos estar passando o trânsito para outra pista e dar sequência nessa construção na outra pista. De acordo com a SMTA, essa será a primeira parte da via a ser interditada da Avenida José Leandro da Cruz. As obras devem se iniciar a partir do próximo dia 6 de março e a orientação é que os motoristas que desejem vir até o Buriti Shopping utilizem a Avenida Rio Verde ou a Avenida Alexandre de Moraes. Por se tratar de uma obra particular, a sinalização da avenida ficará a cargo do estabelecimento. Todo o custo, toda a execução da obra é de responsabilidade do Buriti. Nós apenas estamos fiscalizando a execução dessa obra e estaremos também com os nossos agentes trabalhando no sentido de amenizar os problemas causados aqui nesse trecho. E com a proximidade do Carnaval, o Ministério da Saúde lançou hoje a campanha de prevenção da AIDS. O mote da campanha é: se tem festa, festaço ou festinha, tem que ter camisinha. Além do uso de preservativo, a campanha chama a atenção para a necessidade de se fazer o teste de HIV. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a chefe da Divisão de Agravos Transmissíveis e Crônicos, Ana Cecília Coelho. Boa noite, Ana. É um prazer recebê-la aqui no Jornal da Fonte.
Boa noite. Quais são as medidas que estão previstas aqui para Goiânia? Então, seguindo a medida do Ministério, se tem festa, festaço, festinho, usa camisinha, esse é o tema que nós vamos trabalhar também aqui. Não é só para o Carnaval, é durante todas as festas em 2014. Aqui em Goiânia nós temos duas ações importantes que nós organizamos. Uma vai ser no dia 27, na quinta-feira, vai ser na GO 070, caminho para Inhumas, no quilômetro 1, onde a Divisão de Agravos Transmissíveis Crônicos vai estar trabalhando a prevenção de DST/AIDS com a distribuição de folder, de preservativo, abordando o condutor dos veículos e em parceria com a Divisão de Vigilância às Violências e Promoção da Saúde, que trabalha com o projeto Vida no Trânsito, que junto com a SMT, Secretaria Municipal de Trânsito, estará também atuando junto com esses condutores, informando sobre a prevenção com relação à velocidade excessiva ou inadequada e a associação álcool e direção. O que de forma nenhuma pode acontecer. Agora, Ana, existem estatísticas tanto do governo federal, do Ministério da Saúde, quanto estatísticas aqui mesmo, local, relatando se nesse período de carnaval aumentam o número das pessoas infectadas pelo vírus HIV? É um momento assim, não temos uma estatística falando desse momento, mas nós sabemos que em momentos de carnaval e de festa, não trabalharmos com essa prevenção, que a consequência vem mais adiante. E também eu estava falando da programação do dia 27, nós temos também uma programação dia 28. Dia 28 vai ser junto com a Polícia Rodoviária Federal, a Coordenação Estadual de DST/AIDS e o município também de Aparecida, a Secretaria Municipal de Saúde, com uma ação também semelhante a essa do dia 27, abordando os condutores, né, para fazer essa orientação de prevenção, de diagnóstico precoce, e vai ser na BR-153, no posto da Polícia Rodoviária Federal de Hidrolândia. Quantos preservativos estão estimados para serem distribuídos para a população? Olha, nessas duas ações, nós vamos ficar 2 horas, né, trabalhando essa parte educativa e quanto for necessário de material vai ser distribuído. Tá? Tanto na GO 070 quanto na BR-153, o nosso objetivo é parar o máximo possível, sem confundir o trânsito, né, parar o máximo possível de condutores para trabalhar essa ação educativa. Quando se fala em ações educativas de infectologia, principalmente se tratando de HIV, que ainda não tem cura, embora algumas pesquisas, inclusive relatadas aqui no Brasil, já relatam possíveis curas no futuro, uma possível cura, o homem ainda é o público principal a ser atingido com essas campanhas, ou o número de pessoas infectadas no sexo feminino também preocupa? Nós temos um exemplo, em 2013, nós fechamos um ano com 192 casos de HIV, né, de HIV não, de AIDS, tá, que já é a pessoa da AIDS, e dessas 192 pessoas, 175 são do sexo masculino e 69 do sexo feminino. Ainda prevalece no nosso estado, e é a tendência nacional e mundial ainda, o homem mais do que a mulher. E desses grupos, o grupo de heterossexuais ainda é o maior, seguido do homossexual e do bissexual. Muito bem, esteve conosco aqui no Jornal da Fonte Ana Cecília Coelho, ela que é chefe da Divisão de Agravos Transmissíveis e Crônicos. Ana, muito obrigado pelas informações e sucesso na campanha. Muito obrigada. O vereador Djalma Araújo, do Solidariedade, entregou hoje uma série de documentos ao Ministério Público Estadual. Ele afirma que presidentes da Comurg fizeram a contratação de empresas sem licitação. O órgão vai apurar a denúncia. Na ocasião, o vereador Djalma Araújo apresentou 3 representações contendo denúncias contra o ex-presidente da Comurg, Paulo de Tarso, e o atual presidente do órgão, Luciano de Castro. De acordo com o parlamentar, os denunciados teriam beneficiado empresas através de contratos irregulares e milionários. Uma contra o ex-presidente da Comurg, São Paulo de Tarso, dispensa de um processo licitatório, contratação sem licitação, ferindo o artigo 24 da Lei 8666, no valor de 4 milhões, contratando caminhões para a chamada emergência da cidade de Goiânia, ou seja, fraudando a legislação. A segunda,
contra o atual presidente da Comurg, e a terceira contra também o presidente da Comurg. A segunda, contratação de uma empresa das empresas que faliram no município de Goiânia, uma tal de empresa que se chama GV, no valor de uns 4 milhões, para tornar essas empresas que faliram, fazendo auditagem delas, serviço de auditagem. A terceira é uma série de empresas que faliu, aliás, que entrou com um processo de contratação irregular, com dispensa de licitação. Segundo o promotor que recebeu as representações, parte das denúncias apresentadas pelo vereador já estavam sendo investigadas pelo Ministério Público Estadual. Mesmo assim, ele considera importante o conteúdo das denúncias, já que existem outros elementos que poderão complementar as investigações por parte do MP. Com certeza darão um andamento maior, mais célere aos procedimentos e poderão chegar a um fim que será desvendar os fatos já objetos do inquérito civil instaurado. Se comprovadas as denúncias, o ex e o atual presidente da Comurg poderão responder na esfera criminal e civil. Na esfera criminal nós vamos apurar quais a relevância de tais fatos, a circunstância de tais fatos, pode ter apropriação indébita, pode haver corrupção ativa, passiva, dentre outros crimes. E na esfera civil, o agente público pode responder por improbidade administrativa. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui, nós voltamos amanhã. Na sequência você fica com o programa Na Marca do Pênalti. O melhor dessa noite para você e até lá.